Parte 1. O gancho. A pergunta que ninguém consegue responder. Você vai fechar os olhos por um segundo. Apenas um segundo. E agora me responda. O que haveria se absolutamente tudo deixasse de existir? Não apenas você, não apenas a Terra, não apenas o universo, mas o próprio espaço, o tempo, a matéria, a energia, os pensamentos, as leis da física. Absolutamente nada. Nenhuma possibilidade, nenhum vazio, nem mesmo o escuro. Consegue imaginar? Provavelmente não. E isso já é assustador. Bem-vindo ao canal Mistérios do Universo Bíblico. Se você nunca parou para pensar nessa pergunta, prepare-se, porque hoje ela vai mudar a forma como você enxerga tudo. A questão mais profunda que o ser humano já formulou não é de onde viemos, nem para onde vamos. É muito mais radical do que isso. Por que existe algo em vez de absolutamente nada? Essa pergunta foi feita pelo filósofo alemão Leibniz no século XVII. Ela foi repetida por Heidegger, considerada por Stephen Hawking, debatida por físicos e cosmólogos das maiores universidades do mundo. E sabe qual foi a resposta definitiva que a ciência chegou? Nenhuma. O Nobel de Física Lawrence Krauss publicou um livro inteiro tentando responder. E no final, admitiu que suas respostas pressupunham algo já existindo. A ciência, com toda a sua glória, chegou numa parede de granito. Ela consegue descrever como o universo se expandiu, como as galáxias se formaram, como a matéria surgiu a partir de energia. Mas quando você pergunta, de onde veio a primeira coisa? Por que existe uma lei da física? Por que existe qualquer coisa? O silêncio é ensurdecedor. E é exatamente nesse silêncio que algo surpreendente acontece. Se você quer entender isso antes de todo mundo, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque esse conteúdo vai mais fundo do que qualquer aula de filosofia ou física que você já viu. Hoje, nós vamos entrar na única fonte que afirma, com autoridade absoluta, ter a resposta para essa pergunta. Uma fonte escrita há milênios, preservada através de civilizações, que começa com uma das frases mais impactantes já registradas pela humanidade. Essa fonte é a Bíblia. E ela não começa com dogma, ela não começa com regra, ela começa com um ato. Gênesis 1:1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. 4 palavras em hebraico original. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Perceba a ordem. Primeiro há um princípio, um início. Depois há um agente criador. E então há a criação. Isso não é mitologia. É uma declaração ontológica. Existe uma realidade que antecede o próprio universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. A palavra hebraica bara usada aqui é única. Ela aparece na Bíblia exclusivamente com Deus como sujeito. Nunca é usada para descrever o trabalho humano. Ela não significa moldar ou organizar. Ela descreve uma criação sem precedente, algo que não existia e passou a existir. Os teólogos chamam isso de creatio ex nihilo, criação do nada. E o texto bíblico usa esse verbo exato, nesse contexto exato, com essa especificidade incrível. Antes de irmos adiante, preciso te fazer uma pergunta. E quero que você responda nos comentários agora. Você acredita que a existência do universo pode ser explicada sem um Criador? Não tem resposta certa ou errada. Comenta aí o que você pensa, porque esse debate vai ficar intenso nas próximas partes. Mas o que posso te garantir é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre a origem de tudo vai te surpreender de uma forma que você não esperava. E a resposta começa num lugar que ninguém esperaria. Não no Gênesis, não na criação, mas antes disso, antes do tempo, antes do espaço, antes do nada. E isso, meu amigo, é o que vamos explorar agora. Parte 2. Antes do princípio. O que existia antes de tudo? Existe uma armadilha filosófica que captura quase todo mundo que tenta responder à pergunta sobre o nada. A armadilha é esta. Quando você pergunta o que havia antes do universo, sua mente automaticamente imagina um espaço vazio aguardando a criação, um palco escuro antes do espetáculo começar. Mas isso já é um erro, porque o espaço em si não existia. O tempo em si não existia.
Não havia antes no sentido que conhecemos. E aqui a Bíblia faz algo extraordinário. Ela não apenas afirma que Deus criou o universo, ela afirma que Deus existia antes que qualquer categoria do universo existisse. Antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria. O Salmo 90, verso 2, declara com uma linguagem que paralisa o pensamento: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 92. Pense na profundidade disso. Os montes, símbolo bíblico de permanência, de aquilo que dura eras humanas, eles ainda não existiam. A própria terra ainda não existia. E antes disso tudo, antes desse antes, já havia Deus. A frase em hebraico usa Me'olam ad olam, que significa literalmente de eternidade em eternidade. Não é começo sem fim. É ausência de começo e ausência de fim. É uma ontologia completamente diferente da existência que conhecemos. Agora, qual é a implicação disso para a pergunta: por que existe algo em vez de nada? Se Deus existia antes de toda existência contingente, antes de tudo que poderia não existir, então Deus não é uma coisa dentro da existência. Deus é a própria fundação da existência. Isso é exatamente o que o filósofo medieval Tomás de Aquino chamaria de ser necessário, aquele que não pode não existir, em contraste com tudo mais que poderia não ter existido. E essa ideia não está apenas no Antigo Testamento. O Evangelho de João começa com uma das passagens mais densas, filosoficamente, de toda a literatura humana. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E continua no versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. João 1:3. A palavra grega logos, traduzida como verbo ou palavra, não era uma palavra comum. Para os filósofos gregos, o logos era o princípio racional que sustentava toda a realidade. João estava dizendo, deliberadamente, para uma audiência helenística: aquilo que vocês chamam de força racional que organiza o cosmos. Isso é uma pessoa, e essa pessoa estava no princípio, antes de tudo. Se você chegou até aqui, já está vendo que a Bíblia não faz afirmações ingênuas sobre a criação. Ela faz afirmações filosoficamente sofisticadas, escritas em contextos culturais específicos, com palavras escolhidas com precisão. E quanto mais fundo você vai, mais profunda a toca do coelho fica. Fica com a gente, porque na próxima parte vamos falar sobre algo que vai te deixar sem palavras. Mas antes de seguirmos, quero destacar uma coisa que muita gente não percebe. Quando Deus é descrito na Bíblia como existindo de eternidade em eternidade, isso não é apenas poesia. É uma resposta direta ao paradoxo do nada. A ciência tropeça na pergunta porque toda explicação científica precisa de algo que já existe para explicar outra coisa. Mas se existe um ser cuja natureza é ser em si mesmo, cujo nome próprio em hebraico é Iwh, que vem do verbo ser, então a existência encontra seu fundamento. Êxodo 3:14 registra um dos momentos mais surpreendentes de toda a Bíblia. Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, e Deus responde: eu sou o que sou. Em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, traduzindo com precisão: eu sou o ser que é. Não eu sou algo, não eu existo de certa forma. Mas ser é o que eu sou. A existência é a essência de Deus. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Parte 3. O mecanismo da criação, como algo surgiu do nada. E agora chegamos ao coração do mistério. Aceitar que Deus existe antes do universo ainda não responde completamente à pergunta: por que surge uma nova? Como? Como um ser não material, existente fora do espaço e do tempo, criou um universo de matéria, espaço e tempo? Qual foi o mecanismo? Qual foi o ponto de contato entre o eterno e o temporal, entre o Criador e a criação? E aqui a Bíblia dá uma resposta que, quando você realmente entende, é simultaneamente a mais simples e a mais profunda da história do pensamento humano.
Deus falou. Gênesis capítulo 1 repete uma frase como um refrão cósmico 8 vezes ao longo da narrativa da criação. E Deus disse, não, e Deus fez, não, e Deus moldou. E Deus disse, a criação emergiu da palavra. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Isso não é uma metáfora primitiva. Isso é uma afirmação sobre a natureza fundamental da realidade. A palavra, o Logos, é o mecanismo causal que transforma a intenção divina em existência concreta. E quando a física moderna descreve o universo, ela o descreve em termos de informação. O físico John Wheeler cunhou a frase "it from bit", sugerindo que a realidade física emerge de informação. A Bíblia disse isso primeiro, de outra forma. A realidade emerge da palavra. O Salmo 33, versículos 6 e 9, captura isso com beleza poética e precisão teológica ao mesmo tempo. Pelo verbo do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca, todo o exército deles. Pois ele disse, e foi feito. Ele ordenou, e logo apareceu. Perceba, há uma correspondência absoluta entre o que Deus diz e o que existe. Não há lacuna, não há resistência. A criação não é uma negociação, é uma proclamação. Pelo verbo do Senhor foram feitos os céus, ele disse e foi feito. Salmo 33, 6, 9. E aqui existe um detalhe teológico que a maioria dos leitores de Bíblia passa direto sem notar. O texto de Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que o que se vê não se originou do que é visível. Leia de novo. O que se vê não se originou do que é visível. Isso é creatio ex nihilo, criação do nada, declarada explicitamente. O universo visível não tem origem no universo visível. Ele tem origem em algo além da visibilidade, além da matéria. O que se vê não se originou do que é visível. Hebreus 11:3. Isso tem implicações gigantescas. Se o universo visível não tem origem no visível, então procurar a causa do universo dentro do universo, que é o que a ciência faz, por definição, é como tentar encontrar o primeiro dominó dentro da fileira de dominós. O primeiro dominó não está na fileira, está fora dela. A causa do universo não está no universo, e por isso a ciência, com todo o seu poder, nunca poderá responder à pergunta fundamental. Quero fazer uma pausa especial aqui, para dar um salve para 3 pessoas incríveis que comentaram no nosso último vídeo e fizeram observações brilhantes. Primeiro, Rodrigo Almeida Santos, de Fortaleza. Você disse que nunca tinha percebido a relação entre o Logos de João e os filósofos gregos. Que observação perspicaz, Rodrigo. Segundo, Fernanda Cristine Moreira, de Belo Horizonte. Sua pergunta sobre livre-arbítrio e criação foi profunda demais. Vamos responder em breve. E terceiro, Eduardo Luiz Carvalho Paiva, de Porto Alegre. Você comentou que esse tipo de conteúdo deveria estar nas faculdades de filosofia. Concordo com você completamente, Eduardo. Vocês são o coração desse canal. Cada comentário, cada compartilhamento faz essa mensagem chegar em mais pessoas. Se você se inscreve agora, você garante que não vai perder nenhum vídeo como esse. E a gente tem muita coisa vindo por aí. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo, porque a criação pela palavra tem um aspecto que vai te surpreender. O que foi criado não foi apenas matéria. Parte 4. O universo invisível. A criação que a ciência não vê. Quando falamos sobre a criação, nossa mente vai automaticamente para estrelas, planetas, galáxias, o universo visível que a ciência estuda. Mas a Bíblia faz uma afirmação que expande radicalmente o escopo da criação. Não apenas o visível foi criado, o invisível também. Colossenses 1,16 declara sobre Cristo: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Colossenses 1,16. Isso é extraordinário. A criação não é apenas o universo físico detectável por instrumentos científicos. Ela inclui dimensões de realidade que estão além da nossa percepção. Domínios espirituais, hierarquias angélicas, estruturas de existência que o telescópio mais poderoso nunca vai capturar.
E todas essas coisas, visíveis e invisíveis, têm uma coisa em comum: foram criadas. Elas começaram. Elas não são eternas, não são autossuficientes. Isso é filosoficamente crucial. Porque uma das objeções mais comuns à existência de Deus é: se tudo precisa de uma causa, quem criou Deus? E a resposta bíblica é elegante. Deus não foi criado porque Deus não pertence à categoria de coisas criadas. A Bíblia descreve Deus como possuindo a vida em si mesmo. João 5,26 cita o próprio Jesus dizendo: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo. João 5,26. Ter vida em si mesmo, na linguagem teológica, aceidade, significa existir sem dependência de qualquer fonte externa. Deus não recebe existência de outra coisa. Deus é a origem da existência. Tudo mais, cada anjo, cada estrela, cada elétron, cada momento no tempo, existe de forma derivada, ou seja, recebeu sua existência de outra fonte. Apenas Deus existe de forma necessária e originária. Agora alguém poderia perguntar: mas por que Deus criou? Se Deus é completo, suficiente e eterno, por que se incomodar em criar um universo? E a Bíblia oferece uma resposta que vai contra a ideia de um Deus arbitrário ou entediado. Provérbios 8, numa passagem belíssima onde a sabedoria fala em primeira pessoa, descreve a criação como um ato de amor e deleite. Eu estava junto a ele como trabalhador habilidoso, e era a sua alegria todos os dias, alegrando-me diante de sua face em todo o tempo, alegrando-me no mundo habitável da sua terra. Era a sua alegria todos os dias, alegrando-me diante de sua face. Provérbios 8:30. A criação não foi um acidente cósmico, não foi uma necessidade imposta de fora. Foi um ato de alegria criativa, de amor transbordante, de um ser infinitamente bom, escolhendo compartilhar a existência com outros seres. O universo não é o resultado de uma equação impessoal. É o produto de uma decisão pessoal, intencional e amorosa. E isso muda tudo sobre como você enxerga a sua própria existência. Porque se o universo foi criado com intenção, se cada lei da física foi estabelecida com propósito, se a própria existência é um dom e não um acidente, então a sua vida tem um peso que vai muito além do biológico, muito além do sociológico, muito além do que qualquer teoria secular pode te oferecer. Você não é um acidente cósmico, você é uma intenção divina. Se você quer continuar explorando esses mistérios, e eu prometo que vai ficar ainda mais intenso, inscreve-se e compartilha esse vídeo agora. Porque existe muita gente que precisa ouvir isso. Na próxima parte, vamos enfrentar a questão mais difícil de todas. Se Deus criou tudo com intenção, por que o universo parece tão indiferente? Por que existe sofrimento? E o que a Bíblia diz sobre isso de uma forma que vai te surpreender profundamente. Parte 5. O peso do nada. Quando a existência parece um erro. Até aqui nossa jornada foi de ascensão, de maravilha, de descoberta, de grandiosidade. Mas existe uma camada do mistério da existência que não podemos ignorar, porque é ela que mais atormenta o ser humano real, que sofre, que perde, que questiona. Se Deus criou tudo com intenção e alegria, como explicamos que existir frequentemente dói? Como explicamos a tragédia, a dor, a morte? Por que existe algo como o sofrimento em vez de nada? A Bíblia não foge desta pergunta. Ela a enfrenta com uma honestidade brutal que muitas religiões evitam. E a resposta começa não com uma explicação teológica fria, mas com um dos textos mais comoventes de toda a literatura, o livro de Jó. Jó era um homem íntegro que perdeu tudo: filhos, saúde, prosperidade. E ele não aceita silenciosamente. Ele questiona, ele clama. Jó 3:3 registra: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, concebeu-se um filho varão. Pereça o dia em que nasci. Jó 3:3. Deus não pune Jó por questionar. Isso é significativo. A Bíblia não apresenta um Deus que exige conformidade cega diante do sofrimento. Mas a resposta que Deus finalmente dá a Jó, em Jó capítulos 38 a 41, é ainda mais surpreendente. Deus não explica o sofrimento.
Deus revela a imensidão da criação. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas, quando ele irrompia saindo como se saísse do ventre? Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Jó 38:4. O que parece brutalidade é, na verdade, um convite para uma perspectiva radicalmente diferente. Deus está dizendo: você está fazendo perguntas usando apenas a fração mínima da realidade que consegue perceber. O universo é infinitamente maior, mais complexo e mais belo do que sua dor local consegue capturar. Isso não invalida a dor de Jó. Ela era real, mas sugere que a narrativa que contém essa dor é maior do que a dor mesma. E então Romanos 8:18-22 traz uma perspectiva que conecta tudo. Porque para mim os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória que em nós há de ser revelada. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, em esperança. A criação geme. O sofrimento é real, mas não é a palavra final. Os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória que há de ser revelada. Romanos 8:18. Isso é filosoficamente rico. Paulo está dizendo que o estado atual de sofrimento no universo não é o estado original nem o estado final. É um estado intermediário, um gemido de criação que aponta para uma redenção vindoura. A existência com dor não é um erro do design divino. É um capítulo de uma história que ainda não terminou. E aqui, a Bíblia oferece algo que nenhuma filosofia materialista pode oferecer: esperança fundamentada em promessa. Porque a pergunta, por que existe algo em vez de nada, tem, para o ser humano que sofre, uma versão mais pessoal. Por que eu existo se existir dói tanto? E a Bíblia responde não com um argumento, mas com uma narrativa de redenção. Deus não criou o universo e foi embora. Em Cristo, Deus entrou no próprio universo que criou, assumiu a condição de criatura e experimentou a dor de existir. Isso é o que João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O Criador tornou-se criatura. Aquele que disse, haja luz, passou pela escuridão do sofrimento humano. Não há nenhum Deus na história das religiões que tenha feito isso, e isso transforma radicalmente a questão da existência, porque se o próprio ser que criou tudo escolheu existir dentro de sua criação, existência não é uma armadilha. É um lugar onde o eterno se encontra com o temporal. Um lugar onde a glória se esconde em forma humana. Parte 6. A resposta final. Por que você existe? Chegamos ao ponto de convergência de tudo que exploramos. A pergunta por que existe algo em vez de nada começou como filosofia abstrata, mas ao longo dessa jornada pela Bíblia, ela foi se tornando cada vez mais pessoal, cada vez mais urgente, cada vez mais íntima. Porque no final, a pergunta sobre a origem do universo é inseparável da pergunta sobre a sua origem. Por que você existe? Que a Bíblia responde com uma precisão que vai te desestabilizar de uma forma boa. Efésios 1:4-5 diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos mediante Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, antes do Big Bang, antes do primeiro átomo, antes do primeiro segundo do tempo, você já era conhecido. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Isso não é apenas consolação religiosa, é uma declaração ontológica sobre a sua existência. Você não surgiu de uma combinação aleatória de moléculas que por acaso resultou em consciência. Você foi concebido, no sentido mais profundo, antes que houvesse qualquer molécula para se combinar. A sua existência tem anterioridade na mente de Deus. Isso é o oposto absoluto de ser um acidente. Jeremias 1:5 registra Deus dizendo ao profeta, e por extensão, nos revelando um princípio universal: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Ser conhecido antes de existir fisicamente é ter uma identidade que transcende a biologia.
que transcende a história, que transcende o acidente. É ter uma identidade enraizada na eternidade. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias 1:5. E então chegamos ao versículo que talvez seja a resposta mais direta à pergunta com que começamos. Apocalipse 4:11 registra o canto das criaturas celestiais diante do trono de Deus. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiam e foram criadas. Por tua vontade elas existiam, a existência de tudo, do universo, das galáxias, dos ângulos de você, é o resultado de uma vontade, de uma escolha, de um amor. Por tua vontade elas existiam e foram criadas. Apocalipse 4:11. Então por que existe algo em vez de nada? A resposta bíblica, em toda a sua abrangência e profundidade, é esta: porque existe um ser que é, por natureza, a própria existência, que existia antes de toda existência contingente, que criou tudo pela força de sua palavra, que sustenta tudo pela expressão de sua vontade, e que não criou por necessidade, mas por amor. O universo existe porque o amor transbordou. Você existe porque foi intencionalmente querido. A ciência vai continuar buscando. E isso é bom. O universo foi criado de forma que convida à investigação. Mas há um limite onde o microscópio e o telescópio se calam, onde as equações chegam ao fim, onde a linguagem matemática perde a voz. E é exatamente nesse limite, na borda do explicável, no contorno do visível, que a fé não começa como abandono da razão. Ela começa como a razão que olha para além de si mesma e reconhece que há mais. Comenta aqui embaixo. Depois de tudo que exploramos hoje, o que mudou na forma como você enxerga a existência? Qual versículo te impactou mais? Cada comentário alimenta esse canal, expande essa conversa e faz com que mais gente encontre essas respostas que procuram há anos. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que precisa ver isso agora. Uma pessoa que está questionando, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que precisa saber que sua existência não é um acidente. Quero encerrar com as palavras de Atos 17:28, onde Paulo, falando ao mundo grego em Atenas, a capital da filosofia humana, disse algo que soa como um resumo perfeito de tudo o que discutimos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Não vivemos apesar de Deus, não existimos ao lado de Deus, existimos dentro de Deus, sustentados por Ele, criados por Ele, amados por Ele. A existência não é um mistério sem resposta, é uma história de amor com endereço, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Obrigado de coração por ficar até aqui. Isso não é comum. Assistir um conteúdo assim do início ao fim é sinal de que você é alguém que busca respostas reais, profundas, que importam. Esse canal existe por causa de pessoas como você. Que a sua jornada de descoberta continue. Que cada pergunta que você faz te leve a uma resposta mais profunda. Que a existência, a sua existência, nunca mais pareça acidental. Até o próximo mistério. Que Deus te abençoe.